Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Aprendendo a Florescer e hoje com uma convidada muito especial, a doutora Tatiane Bombassaro, e o nosso tema será sobre TDAH, sintomas, diagnóstico e tratamentos. Oi, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu acho que é tão importante para a gente tratar na sociedade de hoje, no nosso consultório, na universidade, né? A gente fala bastante sobre isso. Eu sou a Tatiane Bombassaro, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou doutora em psicologia da saúde e trabalho tanto com avaliação e reabilitação neuropsicológica. Quem quiser me seguir no Instagram é Tatiane Bombassaro. Lá eu posto um pouquinho sobre a rotina do consultório, sobre as questões de avaliação e um pouquinho sobre o dia a dia da psicologia. E obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceito, o convite de primeira mão. Muito obrigada, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Você sabe o quanto eu gosto de você, quanto admiro o seu trabalho. Você é especialista, doutora, em psicologia, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão ficar muito satisfeitas com esse conteúdo de hoje. Obrigada. Muito bem. Bom, então já que a gente está falando de TDAH, vamos definir primeiramente, doutora Tatiane, o que é o TDAH? O que significa essa sigla TDAH? Tá. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente pensa no neurodesenvolvimento, a gente pensa num jeito de funcionar. Ele não é uma doença adquirida, ele não é uma doença que vem em função de um acontecimento ou de uma vivência na vida da pessoa, mas ele acompanha o desenvolvimento desde o nascimento ao longo da vida. Então, ele é um jeito de funcionar. Só que ele é um jeito de funcionar que traz algumas dificuldades pensando na prática, no cotidiano, no desenvolvimento daquela pessoa e na produtividade. A gente pensa em dois grupos de sintomas muito específicos. Então, a gente está falando de um TDAH. Então, o A, ele vem da questão da atenção. Então, um dos grupos de sintomas é a desatenção. É a alteração na capacidade de manter o foco atencional durante uma tarefa, de se distrair, de não conseguir fazer uma coisa, depois outra. Quando volta para a primeira tarefa, perde o raciocínio, a informação, então tem que recomeçar. Então, essa dificuldade de manejar essa atenção ao longo das atividades diárias. E o segundo grupo de sintomas é a hiperatividade ou impulsividade, que é a dificuldade de regular esse comportamento. Então, é a agitação motora, a agitação da fala, a agitação dos próprios pensamentos, a dificuldade de flexibilizar esse pensamento e criar estratégias para resolver problemas. Então, são esses grupos de sintomas os principais para a gente pensar no diagnóstico de TDAH em qualquer fase da vida. Bacana. E uma coisa que a gente percebe muito hoje é o tal do diagnóstico tardio. Como que você entende esse diagnóstico tardio? Eu penso que hoje em dia a gente tem bastante informação, Então a gente foi estudando bastante sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento humano, sobre a neuropsicologia, para a gente entender um pouco mais como essas funções se relacionam e aparecem no dia a dia, na prática. Então, esse diagnóstico tardio, eu acho que ele tem aparecido porque as pessoas têm começado a prestar mais atenção. Por exemplo, na nossa geração, quando a gente era adolescente e criança, tinham coisas que não eram muito divulgadas e difundidas. As situações de dificuldade de aprendizagem eram muito pontuais. Então, muitas vezes, os sinais e sintomas do TDAH passavam como mau comportamento, como preguiça, como falta de limite ou falta de organização em casa. E não se pensava numa avaliação, num diagnóstico, num tratamento. Então, eu acho que esses adultos tiveram essas dificuldades desde muito pequenos. E hoje eles começaram a perceber, nossa, esse meu jeito de funcionar pode não ser só uma falta de uma aprendizagem boa ou uma falta de limite. Pode ser um jeito de funcionar dentro de um diagnóstico. Então, talvez eu tenha como procurar ajuda para melhorar a minha qualidade de vida e aprender a lidar com essas dificuldades. Então, eu acredito muito nisso. Tem várias coisas que mascaram o TDAH, na verdade, os sintomas de TDAH, que deixam eles um pouco menos visíveis ao longo do desenvolvimento. Uma das coisas é o ambiente muito organizado. Então, se a gente tem um ambiente que reforça um pouco essas estratégias de organização, pensando numa casa com bastante rotina, com estratégias visuais, com adultos que possam dar esse suporte, ou com ambientes escolares que conseguem direcionar essas dificuldades da criança, do adolescente, talvez isso não apareça como uma dificuldade tão grave.
Outra coisa que eu tenho visto muito no consultório é a inteligência acima da média. Então, existem alguns artigos que contam que pessoas com altas habilidades de superdotação, com inteligência muito acima da média, tendem a ter os sintomas de TDAH muito camuflados. Então, a gente precisa, inclusive, analisar isso com outro olhar. Talvez uma pessoa com uma inteligência superior ou muito superior vai ter índices de atenção, de função executiva, de memória, muito bons dentro da média, média superior, mas comparado com o tamanho da inteligência, isso faz a gente pensar num diagnóstico de TDAH, por exemplo. Então, tem vários motivos que hoje em dia a gente está descobrindo que pode ser TDAH, só que daí isso a gente consegue ver na fase adulta, né? Mas realmente tem surgido bastante diagnóstico tardio de TDAH mesmo. Bom, a gente teve algumas perguntas, né, que as pessoas nos fizeram. Entre essas perguntas estavam assim, como identificar na fase adulta? Então, eu acredito que você acabou de partilhar algumas possibilidades. Mas quando a pessoa está em busca de um diagnóstico, o que você sugere? Se ela tem uma suspeita que ela tem um TDAH, o que você sugere para ela como diagnóstico? Ou o que ela pode procurar para esse diagnóstico? Tá, esse caminho, né, para o diagnóstico. Até a gente pensar assim na fase adulta, né? Eu falei de como a gente vai percebendo que isso tem ficado tardio, que tem aparecido bastante adulto, questionando e a gente investigando na avaliação a questão do TDAH na fase adulta. Então, como que a gente pode prestar atenção nisso? Pensando para quem está ouvindo a gente, como que a gente começa a levantar essa suspeita? Os principais grupos de sintomas, como eu disse, é a desatenção e a questão da agitação, da hiperatividade, né? Então, a gente vai pensar o quanto esses sintomas, o quanto esses sinais, seja de desatenção, de ser muito desatento, de ser muito distraído, de perder muitas coisas, de não conseguir se organizar em relação à rotina, por exemplo, compromissos, várias coisas que tem que fazer e daí vai até lá, faz uma coisa, esquece o resto, tem que voltar. Eu tenho muitos relatos também no consultório de leitura, de ler e ter que voltar a página para ler de novo porque viajou, então precisa voltar para buscar o foco. Então são coisas que vão trazendo um prejuízo. Por exemplo, se eu sempre esqueço o compromisso, eu vou começar a ter prejuízo no trabalho, nas interações sociais, nas vivências acadêmicas. Então isso é um fator que a gente precisa acender uma luzinha. Nossa, isso não está normal, isso não é um jeito fácil de levar a vida porque traz muito prejuízo. E na hiperatividade é essa agitação, essa dificuldade de controlar aquele impulso. Sabe aquela coisa às vezes de falar sem pensar, de ter os rompantes do próprio humor, no sentido de, eu sou uma pessoa tranquila, mas tem momentos que eu dou uma exagerada na minha reação. Então são situações na fase adulta que geram um desconforto. Pode ser outra coisa que não seja o TDAH? Pode, mas a gente só vai saber investigando. Então, o que a gente faz quando a gente tem essa suspeita? O caminho ele pode ser de algumas maneiras. Então, você pode procurar uma avaliação psicológica, neuropsicológica, diretamente com um profissional de psicologia, que seja especialista na avaliação, para ele poder levantar esses sintomas, esses indicadores, fazer um panorama do seu funcionamento psíquico. E daí ele vai te encaminhar para as intervenções necessárias, se for necessário uma avaliação médica, psicoterapia, reabilitação ou outra avaliação de um outro profissional de saúde. Ou você pode também procurar um médico, é muito comum que as pessoas procurem um psiquiatra ou um neurologista. É um caso muito específico, muito trabalhado na psiquiatria, então é mais comum o psiquiatra dando o diagnóstico de TDAH. Então são esses dois caminhos. Mas a avaliação psicológica, ela consegue entender o funcionamento dessas funções cognitivas e, inclusive, ajudar o psiquiatra no tratamento, na condução desse manejo, medicamentoso ou não, do TDAH. E o que eu acho legal também, Tatiane, é que a avaliação ela permite não só ver o que ele tem de prejuízo, mas também ver aquilo que ele tem preservado. Que eu acho que é bem bacana a gente falar sobre isso. E que talvez até o diagnóstico, às vezes fica um pouco tênue, essa questão de diagnóstico, por conta das coisas que ele tem preservado também. Sim. E camufla, né? Sim, além de camuflar, tem isso também, né? Como que a gente cria uma estratégia de intervenção para um adolescente com TDAH? A gente precisa saber o que ele tem de potencialidade. Então, vamos supor, um menino que tem uma memória visual fantástica. Então, a gente vai usar a memória visual
para poder organizar estratégias para ele poder lidar. Então vamos supor que quando ele visualiza, ele grava mais. Então a gente vai ensinar ele a estudar usando mais imagem, usando mais esquemas, mapas mentais ou cores no texto. Um adulto que ele é muito bom, ele memoriza as coisas fazendo. Então a gente vai orientar que quando ele for para algum lugar, ele vai prestar atenção no trajeto de carro, ele vai ir antes para ver como que para ele não ficar tão ansioso em se perder da próxima vez, já que ir com GPS é mais difícil. Então a gente vai pegando e pensando quais são as facilidades que aquele paciente tem, aquela pessoa que está em avaliação tem, para a gente também dar esse feedback, né? De falar assim, olha, você tem essa dificuldade aqui, mas você é muito bom nisso aqui. Então vamos usar isso para a gente poder te ajudar naquilo que está mais difícil, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente foca só no que não tá bom, né? Então a gente precisa do que tá bom para poder ajudar a puxar aquilo lá, né? Até ter motivação para continuar depois da intervenção, né? Sim. Depois do diagnóstico em si, né? Sim. Muito legal. Bom, em relação às fases, né? A gente tem aí crianças, adolescentes, jovem adulto, né? Pessoas já de maior idade. Então, o diagnóstico é diferente em cada fase? O que eu vejo? É diferente as estratégias diagnósticas, por exemplo, a testagem que a gente usa para fazer o diagnóstico, porque as testagens elas são de acordo com a fase do desenvolvimento. Com a idade, com a escolaridade, né, com o nível de maturidade que aquela pessoa vai ter. Os sintomas, o grupo de sintomas, eles existem para todas as fases. Então, é o grupo de desatenção e o grupo de hiperatividade. O que muda? Quando é criança e adolescente, a gente exige que tenha pelo manual, por exemplo, o DSM, que é uma convenção de descrição de psicopatologia, de diagnósticos psiquiátricos. A gente precisa ter no mínimo 6 sintomas nos últimos 6 meses para poder fechar esse diagnóstico quando a gente está pensando em criança e adolescente. Quando a gente pensa em maiores de 17 anos, diminui a quantidade. Agora eu não me lembro quanto, mas diminui a quantidade de sintomas que a gente precisa. Então, o que muda são alguns critérios e o jeito que isso aparece. Então, na fase adulta, os prejuízos vão estar mais focados, por exemplo, no trabalho, nos relacionamentos. Na fase infantil e na adolescência, isso vai explodir mais na escola, na aprendizagem. Então, o que muda é a fase da vida e como isso vai se apresentar. Mas não muda, é mais grave no adulto, é mais grave na criança. Não. O que muda, talvez, é que no adulto, como ele já cresceu com aquela dificuldade, ele criou mais estratégias para lidar com aquilo, ou tem mais dificuldade para, eu sempre brinco, recalcular a rota. Porque já aprendeu a fazer daquele jeito, então criar estratégias do zero, às vezes fica mais difícil. Mas a gente consegue, com qualquer idade, trabalhar e ajudar a pessoa a lidar, a manejar esses sintomas, por exemplo. E agora que você falou a respeito do adulto, né, até as facilidades ou as dificuldades de recalcular a rota, me fez lembrar, assim, de uma questão mesmo prática que nós percebemos dentro do consultório, que é a comorbidade com o TDAH. Grande parte dos adultos a gente percebe também com ansiedade, com depressão. Uhum. São várias coisas que podem acontecer em relação a comorbidade, né? Não tem nenhuma uma causa, não. Quem tem TDAH vai ter isso. Tem mais chances por conta de funcionamento. Mas eu vejo muito, por exemplo, os aspectos de ansiedade interferindo nos sintomas. Vamos pensar numa pessoa que viveu uma situação muito difícil, de alteração de rotina, de perda ou de alguma crise, alguma situação muito específica. E tem o diagnóstico de TDAH. Como ela vai reagir a isso vai ser com esse colorido do TDAH. Então, diante de uma situação, talvez de muita ansiedade, de estresse, aqueles sintomas vão ficar maiores, vão ficar em maior evidência nesse sentido. E, além disso, as coisas podem coexistir, né? Uma pessoa pode ter TDAH e pode ter transtorno de ansiedade. Né? A pessoa, por exemplo, pode ter o diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e também o diagnóstico de TDAH. Então, as coisas podem acontecer juntas, né? E é um cuidado que a gente tem que ter para a gente poder pensar como intervir para essas situações, porque ela é uma pessoa com várias especificidades, né? E, então, a gente precisa entender daquela pessoa que está na nossa frente e que junto com ela vem algumas características. Umas são potencialidades, que são coisas que ajudam, outras são dificuldades, que atrapalham um pouco o dia a dia dela. Então, a gente precisa olhar para a pessoa como um todo, né? Sim.
E é aquilo que a gente sempre conversa, né? Que um diagnóstico não define quem a gente é. A gente precisa desse diagnóstico somente para fazer uma intervenção mais correta, assertiva, para entender, né, um funcionamento, mas o diagnóstico não define quem a gente é, né? A gente fala muito sobre isso. Bom, nós falamos então a respeito dos principais sintomas, falamos um pouquinho a respeito das intervenções ou como entender esse diagnóstico. E agora, para quem está nos assistindo, o que você falaria para assim, algumas intervenções que podem ser praticadas para as pessoas que têm suspeitas do TDAH? Quando você fala em intervenções, você está pensando nessas estratégias, isso, né? Estratégias. Tá, eu penso assim, porque pensando em intervenções também, eu acho que o que geralmente acontece? A pessoa faz uma avaliação, a pessoa entende um pouco de como ela funciona e é levantada essa hipótese diagnóstica, né, na avaliação neuropsicológica de TDAH. Todos os sintomas, todos os desempenhos dela nas tarefas combinam com esse quadro psicopatológico do TDAH. Então, qual que é o próximo passo? A intervenção. Para algumas pessoas, a intervenção vai ser a avaliação médica para ver a necessidade de medicação, a psicoterapia ou reabilitação para poder trabalhar essas questões. Existem alguns casos também que precisa de um apoio de uma terapeuta ocupacional para trabalhar com questões sensoriais, né, questões de organização de rotina. Então, tem várias intervenções que podem ser indicadas de acordo com cada caso. E quando eu penso, vamos pensar em estratégias práticas, né? Eu sempre penso que a gente precisa criar esquemas de organização de acordo com as nossas dificuldades, as nossas facilidades. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma desatenção num nível muito difícil, né? Que eu preciso me livrar das distrações para eu poder me organizar e poder me envolver com aquela tarefa, então eu tenho que criar ambientes de trabalho, de estudo ou de alguma prática que eu vou fazer livre dessas distrações. Né? Então, por exemplo, com criança é muito comum que eu indique isso, né? De fazer um planejamento da tarefa. Então, de criar assim, o que eu preciso para essa tarefa? Eu preciso de caderno, de lápis, de canetinha, de borracha e de apontador. Então, eu separo tudo, eu organizo meu espaço e daí eu vou agir. Com adulto a mesma coisa, só que talvez usando mais o dia a dia, porque no adulto ele tem geralmente mais coisas para fazer ao mesmo tempo. E que é uma coisa até que eu recomendo quando eu faço essa avaliação de TDAH, de que você possa organizar a sua prática para que você possa fazer uma coisa do começo ao fim. Uma coisa que é muito legal e que eu acho que eu posso dar como estratégia comum, que é a gente dividir as tarefas em menores partes. Então, em vez de a gente sentar e estudar durante 4 horas seguidas para aquilo, a gente faz blocos de estudos menores. Por quê? Porque daí eu começo, tenho meio, tenho fim, e daí eu dou uma pausa e crio um pouco mais de organização para poder recomeçar. Quando eu faço do começo ao fim diretão, quando eu tenho uma dificuldade maior de me organizar, eu perco muita qualidade. Então, eu não consigo absorver mais nada. Então, dividir a tarefa em menores partes, em blocos de tarefas. Isso ajuda muito, tanto para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Então, é uma coisa que talvez seria a estratégia que eu recomendaria hoje. E talvez para complementar essa estratégia, também entraria a questão do quadro, da agenda, para anotar os compromissos. Ótimo. E quando se trata de criança, na própria escola, por exemplo, colocar a pessoa mais à frente, já que ela se distrai com mais facilidade. E eu achei bacana quando você traz a questão de dividir as tarefas, porque tem uma questão de desmotivação com tarefas mais complexas, que também, né, faz parte do diagnóstico. Então, dividir as tarefas vai fazer com que a pessoa tenha mais motivação para terminar. Então, achei muito bacana essa sua estratégia, muito bacana mesmo. Como nós já havíamos dito, né, algumas pessoas mandaram algumas perguntas pra gente. Então, o que é, doutora Tatiane, esse hiperfoco dentro do TDAH? Tá. É até interessante a gente pensar, né, no hiperfoco, sendo que a gente costuma associar o TDAH a uma alteração de atenção, uma distração, uma pessoa distraída e não super focada, que seria o hiperfoco. No TDAH, é a dificuldade de você manejar a sua atenção e conseguir compartilhar a sua atenção com uma coisa combinada a outra. Então, essa dificuldade faz com que, às vezes, a pessoa tenha um hiperfoco em alguma coisa. Esse hiperfoco seria ficar extremamente ligada naquilo e se desligar de todo o resto. Sabe aquela sensação, aquela situação de você chamar alguém e parece que a pessoa não está te ouvindo? Porque ela está muito focada, muito envolvida com aquilo.
Isso acontece tanto com tarefas, por exemplo, assistir um filme, jogar, ler um livro ou alguma coisa assim, quanto com situações de ficar muito tempo ligado naquele interesse, sabe? De ter interesses muito intensos em alguma coisa só, esgota aquilo e de repente muda de interesse. Isso também é uma característica muito comum. Inclusive em relacionamentos, interações sociais, da pessoa ter um grupo de amigos, ser muito apegada àquele grupo, àquela pessoa e de repente aquilo deixar de fazer sentido. É como se fosse um hiperfoco e de repente aquilo deixa de fazer sentido e eu mudo para outra coisa. Isso é uma característica que é muito trazida como queixa também no período de avaliação, sabe? Em várias idades. Da mesma forma que tem um hiperfoco, perde o interesse. Exato. Tem desinteresse. Da mesma intensidade, vamos dizer assim. É como se a gente fosse pensar nessa questão da intensidade. É tão intenso que eu esgoto aquilo. Eu esgoto aquele assunto, eu esgoto aquele interesse. Então isso é muito comum de acontecer pensando no TDAH. Sim, e agora você me fez lembrar uma queixa em relação ao que eu recebo também no consultório, que é o quê? Às vezes não consegue parar no emprego, às vezes a instabilidade empregatícia, às vezes a instabilidade nos relacionamentos interpessoais, nas amizades, até mesmo afetivos, amorosos. Então, acredito que fica bem dentro disso que você acabou de colocar. Esgota. Né? E essa instabilidade também tem a ver com esse manejo do interesse, da própria gestão do trabalho, dos relacionamentos. Porque tem essa questão do procrastinar, deixar para o final, porque é tanta coisa desorganizada na mente que eu não consigo organizar para fazer, então eu vou deixando até o último momento, né? E tem isso nos relacionamentos e no trabalho também. É como se eu fosse com toda a vontade, mas aquilo é tão difícil, tá tão exaustivo que eu saio, que eu começo a errar, que eu começo a falhar, que eu começo a faltar, né? Então, eu sempre vejo, e eu sempre coloco isso nos meus relatórios, que é como se a pessoa tivesse que fazer um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Então, uma prova que a criança sabe aquele conteúdo, ela tem que fazer um esforço tão grande para estudar e para fazer aquela prova, para tirar a mesma nota que uma outra criança, às vezes, nem precisou estudar, só assistiu a aula. Porque é uma necessidade de um investimento mental muito grande, e eu acho que isso traz esse cansaço. Por isso que a gente tem muito histórico também de reprovação escolar, de abandono dos estudos, porque é muito custoso manter esse ritmo e esse envolvimento nos estudos, no trabalho, na faculdade. Manter a motivação em coisas mais complexas, né? Que demandam mais energia. E agora faz muito sentido, né? Pelo que a gente percebe, da comorbidade com a ansiedade, com a depressão. Por quê? Porque a gente percebe também uma autoestima mais baixa. Sim. Um sentimento de impotência, desvalor. E eu acho que é por isso que é legal a gente divulgar a ideia da avaliação, do tratamento, porque assim, o TDAH ele não é um fator impeditivo de sucesso, de um bom profissional, de uma criança que vai bem na escola, de uma pessoa que consegue se relacionar bem com as pessoas. Só que é uma dificuldade que você precisa aprender a lidar. Do mesmo jeito que qualquer outra dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade nessa organização, como que eu me organizo? Como que eu crio recursos e estratégias para poder lidar com aquilo? Então, o TDAH ele não está associado a uma baixa inteligência, uma baixa produtividade. Ele dificulta alguns processos que a gente consegue no tratamento perceber e criar recursos para a gente lidar. Então é muito importante a gente pensar que o TDAH ele é uma condição, ele é uma característica da pessoa, que é como você falou antes, não define o que aquela pessoa é uma característica. Se ela está atrapalhando, a gente cria estratégias para ela atrapalhar menos, porque tem outras coisas que são potenciais naquela pessoa. Então é muito importante a gente pensar, porque essa questão da autoestima, a pessoa às vezes fica ligada com uma autoestima muito negativa, né, de que eu não consigo. Não, talvez você não consegue desse jeito que o seu grupo está conseguindo, mas tem outro jeito que a gente pode tentar que você pode conseguir. Então eu acho fantástico a gente poder dar essa opção de vida para a pessoa, né? De que dá para tratar, dá para viver super bem tendo TDAH. Muito legal. E assim, a gente está finalizando já o nosso terceiro episódio com a doutora Tatiana Balbassaro. Quero aqui reiterar mais uma vez, né, os nossos agradecimentos pela tua pontual, né,
aceitação desse convite. A ideia desse podcast, doutora Tatiane, é exatamente a gente começar a desmistificar alguns diagnósticos, tratamentos e possibilidades de intervenção para contribuir com a população. Então, este é mais um episódio do Aprendendo a Florescer com a doutora Tatiane Bombassaro. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Obrigada, foi ótimo. Eu acho que é muito legal você poder trazer esse espaço para as pessoas ouvirem um pouquinho do que é, né, a patologia, do que é a psicologia, do que é o tratamento, e a gente poder trazer esse conforto para as pessoas, né, que enfrentam essas dificuldades. E para as pessoas que estão nos assistindo, fale um pouquinho a respeito de onde você está, como é que você pode fazer esse diagnóstico, essa avaliação com eles também. Então, eu sou psicóloga desde 2008, eu sou neuropsicóloga também, então eu sou especialista em avaliação neuropsicológica, sou doutora em psicologia da saúde e eu trabalho bastante tanto com formação, com curso, supervisão e também com avaliação na clínica, né? E eu tenho um Instagram, que é Tatiane Bombassaro, então vocês podem me seguir, podem mandar dúvidas, perguntas e a gente vai conversando para eu explicar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, alguma coisa que vocês queiram saber. E nós nos colocamos também à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção.